Olá, e no programa de hoje a gente vai conversar com a Bárbara Maciel. É uma jovem aqui, ela decidiu trabalhar com joias feitas manualmente, artesanalmente, largou a faculdade e tudo mais e tem feito muito sucesso. Bárbara, seja bem-vinda ao nosso programa. Menina, me conta como foi essa história de empreender, de fazer joia, o que estava acontecendo na sua vida? Olha, eu não posso dizer que eu sempre sonhei com isso minha vida inteira. Na verdade, a minha ideia na joalheria, o início dela foi mudar de carreira. Eu trabalhava na Leroy Merlin, era projetista, vendedora na Leroy, e eu queria fazer algo diferente. Estava cursando arquitetura, sou formada em design de interiores, estava cursando arquitetura, cursei até o 6º semestre, 2 anos e meio de arquitetura aí. E eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria colocar mais a mão na massa. E a joalheria, ela abriu uma porta para mim que, basicamente, ela me trouxe a possibilidade de colocar os meus sonhos ali, no tátil, no palpável. Então, quando eu comecei a pensar mais sobre a joalheria, o início da joalheria, para mim, na realidade, foi um atendimento que eu não curti muito na joalheria tradicional, peças que não curti muito a qualidade. Quando você foi buscar algo para si. Quando eu fui buscar algo para mim mesmo. E aí eu falei, olha, eu acho que tá faltando alguma coisa aí na joalheria tradicional que eu posso fazer a diferença. E aí eu comecei a buscar alguns cursos na internet, joguei no YouTube. No YouTube eu procurei manual da joalheria e encontrei um professor que ele dá aula online. Dei uma olhadinha, fui me interessando bastante e eu acho que 2 meses vendo aqueles vídeos, eu falei, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Ainda não tinha feito um curso oficial, tava só assistindo? Não, só tava vendo e me interessando um pouco mais. Na verdade, essa vontade de iniciar na joalheria tradicional foi porque eu realmente não achava que eu gostava. Eu gosto do estilo de umas peças diferentes da tradicional. Normalmente as alianças, elas são aquelas alianças mais largas, todas cravejadas, e eu não gosto muito desse estilo. Falei, quer saber, já que eu não encontro nada, eu vou fazer. Mas assim, nada pra venda, algo mais pessoal mesmo. Despretensiosamente. Sim, tranquilo. Fui buscar, encontrei esse professor, pensei, interessante, né? Fiquei com aquilo, pensando, aquela ideia, matutando. Enquanto isso, você ainda trabalhava lá Ainda na trabalhava empresa, na não? Leroy, Tá. perfeitamente, ainda trabalhava nessa empresa. No momento que eu estava atendendo uma cliente, eu uso alargadores, ela pegou, olhou pra mim e falou assim, nossa, seu alargador, ele é muito interessante. Eu nunca vi nada parecido. E olha que meu marido é joalheiro. Falei, não. Eu passei um mês inteiro vendo coisa de joalheria e uma das primeiras pessoas que vem falar alguma coisa, cita o marido. Eu falei, ele tá aqui na loja, por favor. Eu quero muito conversar com ele. Ela falou assim, tá no corredor de trás. Falei, então vamos lá. Conversei com ele, eu não lembro. Assim, foi um anjo na minha vida, eu não lembro o nome dele. Ele me passou algumas dicas e tal, falou, olha, se você está se sentindo atraída pela profissão de joalheria, vai atrás, faz a sua primeira joia, que aí você vai se apaixonar mesmo. Se já tem essa atração, sem ter pego a mão na massa, você pode ir atrás, pode ter certeza absoluta que você vai se apaixonar. Dito e feito. Saindo de lá, a primeira coisa que eu fiz, muita gente fica sonhando e não vai atrás, né? Sim. Primeira coisa que eu fiz, peguei meu celular, joguei Escola de Joalheria Campinas no Google. E aí eu encontrei a Escola de Joalheria do Ricardo Presoto, que depois se tornou meu professor. Então existe algo presencial aqui. Existe algo presencial aqui em Campinas e é um professor excelente. Para os primeiros passos da joalheria, online é basicamente impossível, você precisa de muita ferramenta. Esse primeiro início é bom você ter um lugar para você aprender, um lugar que tenha a estrutura ideal, não é para você meter a cabeça e comprar um monte de ferramenta que você não vai saber usar e vai ser uma confusão. Sim. Então aí eu já conheci o Ricardo Presoto, isso um pouquinho antes da pandemia. Então já me apaixonei, conversei com o Ricardo, ele falou assim, olha, você vindo aqui fazendo curso, você sai com sua primeira joia pronta. Eu falei, nossa, perfeito, incrível. Dito e feito, fiz a minha primeira joia e saí apaixonada. Ali a joalheria me ganhou, assim, em níveis que era aquilo que eu tava buscando. Queria algo diferente, mas eu não sabia o que ali eu tinha encontrado, o que eu queria fazer da minha vida. Quando eu comecei a fazer o curso, etc., eu trabalhava na Leroy, que é um trabalho que domingo lá tá aberto, final de semana, feriado, cursando arquitetura, que é um dos cursos assim que mais você precisa
estudar, projeto, etc. É muito puxado. E fazendo curso de joalheria. Então, a minha vida ficou uma loucura de dia para noite. Eu indo atrás do curso, das coisas e tal, das ferramentas. E aí explodiu a pandemia no Brasil. A gente já 2020. Isso, 2020. A gente já ouvia muito se falar na pandemia lá fora. Tava todo mundo receoso, mas aqui tava todo mundo trabalhando normalmente, tudo tranquilo. Eu iniciei o curso de joalheria, acho que março. A pandemia estourou um pouquinho depois disso, né? No fim de março. No fim de março. Eu acredito que dia 3 de março eu comecei a joalheria, no curso mesmo de joalheria presencial. Então foi coisa do primeiro mês. Sim. Do primeiro mês da joalheria, a pandemia estourou aqui. E eu tenho contato com a minha avó idosa, com a minha mãe, com a minha família, e a Leroy, lá sempre tinha muita gente, e eu fiquei com bastante receio. A faculdade tinha encerrado, né, as atividades, tinha dado suspendido as atividades, e eu fiquei com o coração muito apertado para trabalhar e depois voltar aqui para dentro da minha casa, da minha família. E eu comecei a pensar em parar as coisas na faculdade. Minha mãe, ela foi um suporte incrível. Ela falou assim, olha, filha, se precisar de qualquer coisa, a mãe tá aqui, porque é muito fácil você falar assim, nossa, desiste tudo e bota a cara no mundo se você não tem um suporte atrás. Eu tive uma base, entendeu? Eu sabia que eu tinha alguém para voltar se algo desse errado. Quando eu comecei a pensar em sair da Leroy, eu cheguei com o meu gerente e falei, olha, Eduardo, eu tô incomodada com as coisas, como as coisas estão funcionando aqui, eu queria pedir demissão. Ele falou, olha, Bárbara, o trabalho que você faz aqui é excepcional, a gente não quer que você vá embora. Eu tinha voltado de férias há pouco tempo, 3, 4 meses. Ele falou, a gente vai deixar você na sua casa durante 15 dias, durante esse processo de adaptação da pandemia. Ele falou assim, até lá as coisas já vão estar mais tranquilas. Todo mundo esperava? 15 dias, ele falou assim, fica 15 dias em casa, fica mais tranquila e depois a gente continua com esse trabalho que você tem feito aqui. Pensei, beleza, vamos ver, né? Conversei com o meu professor, com o Ricardo, né, sobre o que estava acontecendo durante a pandemia e tal. Ele falou, Bárbara, encerrei minhas atividades, não tenho mais nenhum aluno e a joalheria é meu sustento. Ele falou, eu tenho meu trabalho, que eu conserto as peças, ajusto as peças dos clientes e tal, mas eu sou professor de joalheria. Ele falou assim, eu não tenho mais como tem sido muito complicado para mim e tal. E ele mora sozinho. Aí eu falei assim, Ricardo, se a gente fizer um intensivão de 15 dias, eu fico indo até aí 15 dias, eu falei, eu tenho meu transporte particular, você também. A gente não vai ter contato com outras pessoas. Aí a gente só eu e você já é mais tranquilo. Ele falou, olha, por mim eu topo. Falei, então vamos fazer isso. Das 9 da manhã às 6 da tarde, 5 da tarde, eu ia até o ateliê dele, ficava no Cambuí, e a gente trabalhava junto. Durante esses 15 dias, conversando, vendendo para amigo, eu não tinha uma condição financeira muito legal, então o que eu fazia? Eu elaborava as joias, vendia, comprava material para elaborar novas joias. Sim. Então eu não conseguia comprar muito metal, muita prata, muito ouro e fazer as coisas. No começo a gente só trabalha com prata porque se a gente for trabalhar com ouro tem muita perda, a gente não conhece muito material. Então eu trabalhava mais com prata, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma grande quantidade de prata. Sim. Então eu fazia joia, vendia para algum amigo, algum parente, comprava mais prata, fazia outra joia. Então esse foi meu processo durante os 15 dias que eu fiquei lá com o Ricardo. Mas já começou a vender logo? Já comecei a vender, mas assim, o meu interesse de vender no começo nem era muito para fazer um negócio para mim. Era para conseguir o dinheiro para continuar no curso. Sim. Entendeu? Durante esse processo, eu fechei os 15 dias, fui dar uma olhadinha na minha conta, eu tinha ganhado meio salário na Leroy. Durante 15 dias. Tá. Pensei, se durante 15 dias eu fazendo as coisas só, eu tirei meio salário. Durante 30 dias eu tenho um salário inteiro trabalhando para mim, fazendo algo que eu sou apaixonada. No dia do meu retorno da Leroy, o Eduardo, e aí, Bárbara, como é que foi? Eu falei, Eduardo, quero ser mandada embora, ou você me manda embora, ou eu peço para ir embora. Sim. Falei, eu quero realmente pedir minha demissão. Aí ele falou, olha, Bárbara, o trabalho que você fez aqui com a gente gostou muito, você sempre foi ponta firme,
a gente vai te mandar embora, nada de acordo, nada. A gente vai te mandar embora, você vai pegar sua rescisão, você vai pegar tudo que você tem direito, seu seguro-desemprego e bora pra frente. Mas você, naquele momento de pedir demissão, você falou o que estava acontecendo, qual era a sua visão, para que área você estava indo, ou você não falou nada? Não, naquele momento eu só falei, eu não quero mais ficar aqui. Tá. Porque nem era meu Deus, eu vou investir na cabeça, vou me jogar de cabeça nisso. Nem era esse o intuito naquele momento. Era estar mais próximo da minha família, porque teve um Dia das Mães que eu não pude estar perto da minha família é muito unida, porque eu estava trabalhando, minha mãe fez um almoço, todo mundo reunido, minha avó, etc. E aí eu não pude estar presente, porque eu estava trabalhando. Então, esses momentos com a minha família me pegou muito durante essa troca de profissão, de pensar em fazer outra coisa. Eu coloquei mais o peso na balança em relação a isso. Então, aí eu falei pra ele, olha, Eduardo, não quero mais mesmo. Ele falou, então, é isso, pode ir, a gente vai te dar esse suporte aí, pode ir embora. E tranquilamente foi a melhor decisão da minha vida. Uma das melhores, a outra foi largar o curso de arquitetura. Que veio na sequência, então. Que veio na sequência. Na verdade, eu peguei todo esse dinheiro da rescisão, montei o ateliê, comprei as ferramentas, tudo certinho. Que inclusive é aqui nesse local aqui, onde nós estamos gravando, que é também a sua casa. Perfeitamente. Sim. Montei tudo o que tinha dentro do ateliê, comprei as ferramentas que eu gostaria de ter comprado, tudo completinho. E começou um boom muito grande de encomendas que eu nem sabia, nem estava entendendo direito de onde estava vindo. E isso impossibilitou eu de continuar com o curso de arquitetura. Eu não estava dando conta de estudar e fazer as joias. Mas como era isso? Era um amigo falando para o outro, ou você postava o que fazia, o que produzia nas redes sociais e aí já vinha uma encomenda? No início era um amigo falando para o outro. A Bárbara começou uma joalheria, tá fazendo as peças, ela faz algumas coisas sob medida, ela faz algumas coisas, uns projetinhos dela, uns designs dela. E aí eu comecei a postar no Instagram, no Twitter, e começou a vir muita gente, uma pessoa chama outra, um cliente chama o outro. E uma coisa que eu coloquei como meta, assim, como eu tive um atendimento que eu não curti muito a qualidade, como eu tive joias que eu não gostei da qualidade durante a minha passagem como cliente de joalheria, falei, isso daí vai ser a minha meta. Eu vou atender o cliente. Se for para comprar minha joia mais barata ou a minha joia mais cara, eu vou atender com a qualidade que eu gostaria de ser atendida. E eu percebi que isso tem uma ausência absurda na joalheria em si. Porque o pessoal pensa, é uma joalheria, uma coisa que tem um valor agregado, então eu só vou atender gente que se porte como quem deva usar as minhas joias. Sim. Isso ocorre muito, é absurdo. Tanto que uma das maiores, um dos maiores feedbacks que eu tenho em relação ao atendimento. O pessoal realmente gosta muito do atendimento, porque eu tento conversar, entender o que a pessoa quer. Eu nunca contratei ninguém para atender, justamente porque eu tenho esse medo de faltar alguma coisa. E é um atendimento online. É um atendimento mesmo online. assim, dessa forma tão personalizada. Eu trato as pessoas como pessoas. Esse é o diferencial. Eu não trato como números, eu trato como pessoas. Eu gosto de conhecer a história, eu gosto de saber para quem que eu tô projetando. Eu gosto de conhecer, de ter esse contato mais próximo mesmo, sabe? Tanto que as minhas joias, elas são todas artesanais, eu faço elas uma a uma. Eu tenho uma fila de espera atualmente de 65 dias úteis para as joias em prata. Isso para uma joalheria, atualmente eu acredito que eu tenha uma das maiores encomendas do estado de São Paulo. Um ateliê que surgiu na pandemia, certo? É super novo e tem o tamanho que tem, por ter esse diferencial. Existem joias à pronta entrega no mercado, a gente tem bastante joias à pronta entrega que você pode ali comprar, na semana seguinte estar na sua casa. Mas aquilo lá não foi feito para você, aquilo lá não foi pensado para você. Então, acho que a sacada do ateliê foi justamente ver pessoas como pessoas. É o diferencial. É o diferencial. As minhas alianças, elas são feitas juntas. A minha ideia é feito junto para terminar junto. Então, desde a fundição até o acabamento final, eu faço elas lado a lado mesmo, registro o processo, mando pro pessoal, falo, olha,
suas alianças elas foram feitas juntas, para terminar junta, e é isso, lado a lado mesmo, sabe? Então, Parceria. quer dizer, você traz aquela questão do emocional junto com todo o processo de construção é um projeto para cada cliente. Perfeitamente, porque joalheria a gente tem diversas no Brasil. Atualmente o ramo da joalheria está extremamente saturado, mas o que eu percebi no momento quando eu era cliente de joalheria era essa ausência de algo mais pessoal, algo mais focado no indivíduo. Então eu falei, eu vou entrar para fazer a diferença mesmo. E quem é o seu cliente? O meu cliente é basicamente quem ama. Durante a pandemia, eu percebi a necessidade das pessoas de demonstrar o afeto, porque você não podia estar ali, você não podia abraçar, você não podia beijar. Então, as pessoas, elas compram para representar amor próprio, muito importante, para representar amor ao próximo, ao amor, ao casal também. Então, são muitas representações de afeto que durante a pandemia a gente estava escasso naquela época. Então, eu acredito que eu surfei numa onda quando ela estava no começo. Quando tudo estava fechando no mundo, tudo estava fechando as portas, eu estava abrindo, eu estava expandindo. Eu não tinha uma porta para fechar, eu não tinha um espaço físico para fechar. Comecei no online, as minhas vendas começaram no online. Então, eu já comecei a trabalhar do jeito que o pessoal começou a pensar em trabalhar, eu já estava trabalhando daquela forma. Sim. Então, quando o pessoal começou, a gente vai ter que fechar as portas, a gente vai ter que ir para online, eu já estava no online, entendeu? Entendi. Então, foi nesse momento que as coisas foram para online, como eu já estava lá, e aí deu essa expansão muito rápida, que eu não consegui administrar nada, e aí eu falei, não, vou ter que dar um jeito na faculdade. Eu costumo dizer que eu continuo projetando sonhos, mas com uma escala um pouquinho menor. Agora, um pouquinho menor, mas a arquitetura é projetar casas, né? Todo mundo tem o sonho, mas todo mundo também tem o sonho de casar. Sim. Então, eu ainda continuo na mesma função de projetar sonhos projetar sonhos para o pessoal, mas agora numa escala um pouquinho menor. Você falou dessa questão da pandemia, inclusive, que as pessoas fecharam as portas, foram para o online. Agora a gente está tendo esse movimento de reabertura, a gente já teve, né? A gente está numa situação um pouco mais estável, mas você mesmo assim optou por continuar apenas no online, sem abrir, por exemplo, uma loja, alguma coisa nesse sentido. Você viu que esse modelo dá certo? Esse modelo dá certo, porque, principalmente, uma das maiores razões de eu permanecer mais no online é porque eu vendo para o Brasil inteiro. Eu não preciso do cliente aqui na minha porta presencial vendo as joias, sendo que eu envio para o Brasil inteiro. Para eu criar vários pontos de venda. Primeiro, que as minhas joias elas são sob medida. Eu não vou ter joias a pronta entrega para fazer, porque esse não é o meu interesse. Não existe, olha, eu tenho uma vitrine, digamos assim, e eu escolho o modelo X. Não, a minha vitrine é o Instagram, você escolhe, você compra pelo site e entra nessa fila de espera. Tá. Entendeu? Você criou, inclusive, um site. Sim, tem um site, Maciel Ateliê, tudo certinho, pode comprar por lá. Mas, por exemplo, você tem um modelo lá no site. Certo. Né? Aí eu quero que personalize esse modelo para mim, é mais ou menos essa a ideia? Perfeitamente, eu tenho os modelos padrões lá no site. Se você gostou daquele modelo daquele jeito, você pode comprar ele daquele jeito. Mas como eu faço tudo à mão, você fala assim, Bárbara, eu queria mais larga. Eu gosto de joias mais largas. Faço. Queria ela cravejada, eu gosto de joias com mais pedras. Faço. Bárbara, eu queria uma textura diferente, eu não gosto dele polido, eu quero ele martelado, eu quero ele rústico. Faço. Entendi. Eu faço tudo à mão, eu sempre falo que para deixar ainda mais do seu jeitinho. Cada pessoa é um indivíduo diferente. Você gosta de um estilo, eu gosto de um estilo completamente diferente, mas eu consigo atender todo mundo, ninguém vai ficar na mão. Eu também faço personalizações do zero também. Trabalho só com metais nobres, prata ou ouro. E eu consigo fazer as joias sob medida. Tem algumas questõezinhas, eu não trabalho com molde de nada, então tem gente com umas joias completamente mirabolantes. Então, falo, olha, eu não trabalho com moldes, isso não dá para recriar à mão. Sim. Mas o que tiver ao meu alcance eu faço tranquilamente, aí é o meu maior prazer. Você disse que logo que começou esse boom foi difícil administrar essa rotina. Hoje, como é administrar o seu negócio do ponto de vista do negócio? Porque a gente está vendo aí, inclusive durante a entrevista, algumas imagens de você
trabalhando ali, parece, pelo menos, que é uma coisa que você tira de letra, mas e administrar tudo isso? Pensar em caixa, em precificação, como foi isso para você? Olha, no começo, eu sou a primeira empresária da minha família, uma das primeiras, assim, minha avó tem 11 filhos, então pensa quantos netos e desbravar esse matagal, né? Porque quando eu vim era só mato. É muito complicado mesmo. Eu não senti o suporte de nenhum lado. Eu tive que ir pesquisando mesmo como que as coisas funcionavam. Como que eu faço a emissão de uma nota fiscal? Como que eu faço o envio dessa Você abriu a peça? empresa? Abri a empresa. Atualmente eu sou ME. Tá. As minhas joias, elas são todas enviadas com nota fiscal e etc. E aí, como que eu faço as peças? Como que eu faço essa nota? Como que eu atendo esse cliente? Como que eu faço esse envio? E aí, falei, não, eu vou precisar de um site, de alguma coisa para organizar essa fila de espera. Então, o site ele já meio que faz isso automático para mim. Tem alguns sistemas de... Mas aí você contratou um serviço para te proporcionar isso, sei lá, um programa de gestão, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, eu contratei o rapaz que criou o site para mim. Tá. E aí o site, ele faz esse processo, tem a listagem lá, eu imprimo, e aí tem a fila lá de pedidos. Eu tenho... Já manda emitir a nota, o próprio programa? Ele já manda emitir a nota, o próprio programa, é apertar um botão, todas as notas saem emitidas, as etiquetas de envio, tudo certinho. Então, para chegar nesse processo aí foi complicado. Foi? Muito complicado. Eu sou jovem, né? Então é tudo jogando na internet. A internet não é um campo muito legal quando você quer empreender. Eles têm muita informação que é desinformação, para registrar a marca. Para registrar a marca é um absurdo, assim, é muito difícil. Muita gente tentando te dar golpe, falando, então, a sua marca precisa disso e disso. Eu sou especialista. Eu sou especialista e, falta isso e isso para pagar, esse é o boleto para você pagar. Muita gente, eu acho que foram mais de 10 empresas que entraram em contato comigo. Eu tava fazendo tudo sozinha e eles falando, então, faltou tanto para você pagar. E aí eu olhava lá, não tinha informação nenhuma, porque eles veem o nome da empresa, jogam no Google, encontram o telefone e ficam mandando informações para dar golpe mesmo no pessoal. Então, para isso, eu tenho 28 anos, eu tenho um acesso legal à internet, conheço bastante coisa, estou calejada já, né? Então, imagina uma pessoa mais velha que não tem tanto esse molejo com a rede social, com a internet. Isso daí deve... Porque se tanta gente veio falar comigo, deve cair muita gente nessa lambança. Então, é muito complicado esse início, você encaixar as coisas, mas depois que encaixou, tranquilo. Aí começou a fluir a parte da lista, da fila de espera. Eu também precisei aumentar um pouquinho a fila de espera. Quando eu vejo que, não tô dando conta, aí eu aumento mais uns 5, 10 dias úteis ali. E aí muita gente fala, nossa, mas por que sua fila de espera é tão grande? Eu falo, olha, todas as minhas peças elas são feitas à mão, né? Você fica quanto tempo no ateliê, em média? Você tem uma ideia? Olha, entro por volta de umas 9 e saio quando, assim, depois das 10 da noite, depois das 11. Tem dia que eu vou entrar às 10 e sair às 18. Mas tem dia que eu preciso dar conta e aí a gente estende um pouquinho mais. E tudo isso sozinha? Parte Tudo administrativa, tudo isso? Tudo isso sozinha. Também a parte de despachar todas essas encomendas? Então, a minha mãe, ela me dá uma ajudinha, ela cola as etiquetas pra mim e ela envia e leva até o correio. Aí 2 vezes por semana ela é minha funcionária. 2 vezes por semana. Sua colaboradora. Minha colaboradora. Aí ela me ajuda com esse processo. Porque eu parei pra pensar o que eu poderia passar para outras pessoas sem mudar um pouco desse processo, sem tirar essa parte individual. Falei, o envio, aí já não precisa mais de mim e tal. Então, é isso. Tá certo. E você disse no comecinho que o que te motivou também, além da paixão, né, ao fazer a primeira joia, foi quando você percebeu que em 15 dias você tinha já poucas joias, tido já o retorno financeiro. Perfeitamente. Que, claro, em todo negócio, ele faz muito sentido. Sim. Fala para mim um pouquinho dessa questão do seu retorno financeiro, isso é muito importante. Hoje, quanto que você pode dizer que a empresária Bárbara, né, já
agregou no seu negócio daquela funcionária de uma grande rede de material de construção? Atualmente eu ganho 40 vezes o salário que eu ganhava sendo atendente, projetista na rede de material de construção. Sim. Isso fez uma diferença enorme, assim, porque você gosta de ganhar de acordo com o que você trabalha, né? Sim. Mas as minhas joias, elas são acessíveis. As minhas joias, elas são em prata e elas têm um valor acessível principalmente por ser um projeto artesanal, etc. Acredito que por isso também o prazo é tão alto, porque muita gente me procura, muita gente mesmo. Eu tenho cerca de 120 a 150 clientes por mês. Para a gente ter uma ideia, para quem está em casa olhando, por exemplo, uma das joias, uma simples, por exemplo, custa em média quanto? As joias, elas partem de 95, as artesanais, e aí em prata, de 95, as padrões chega até 320, mas aí com as alterações, etc. Com as pedraria, que estão no site. Tá. Eu não trabalho com metais, ouro, etc. Eu não compro de mineradora. Então, o ouro que eu compro é dos meus clientes, eu reutilizo. As pedras, eu evito muito trabalhar com pedras naturais, justamente para a gente evitar também essa parte da exploração do minério em si, né? E eu acho que isso também agrega muito valor às minhas joias. E o pessoal me busca, Bárbara, eu tenho esse anel de ouro aqui, que é de uma relação passada, eu gostaria de derreter e fazer um novo modelo. Sim. Então, eu tenho feito esse processo e aí o pessoal... Ressignificado as coisas exato. Também, né? E também o que a gente tem de metal hoje no Brasil, no mundo, dá pra gente reutilizar para gerações, tranquilamente, não precisava tirar aí da natureza. Então, o pessoal, eles me trazem isso, ressignificam essa história, e eu acho que principalmente eu tenho diversas histórias aqui no ateliê que eu fiz parte, que eu tenho um orgulho absurdo. Teve uma história que comoveu muita gente, foi a do Saulo, que a esposa dele faleceu, e ela sempre pedia para ele uma joia minha. E aí ele falou, Bárbara, como o último desejo dela, eu quero derreter as nossas alianças juntas e eu quero que você faça uma joia para mim, para eu lembrar dela. Sim. E aí eu fiz um modelo específico para ele, chama Celestial, é um modelo que ele tem algumas representações da esposa dele, a Bruna. E eu percebi que fazer parte dessas histórias é o que me move mesmo, sabe? Óbvio que tem o ganho financeiro, que é importante a gente ganhar dinheiro, a gente sustentar, dar um futuro para a família, enfim. Mas fazer parte de tanta história bonita como eu fiz é, assim, gratificante. O que você diz para quem está nos assistindo, para quem tem, assim, às vezes está num trabalho, mas pensa, poxa, eu queria algo mais, quem é jovem, mas às vezes também tem esse medo, a gente sempre busca histórias inspiradoras como a sua para inspirar outras pessoas. O que você diz para esses telespectadores? Olha, eu acredito que uma das coisas mais importantes é você ir atrás. Porque você ficar vendo as coisas na internet, você ficar vendo a vida do outro passar enquanto você tá sentado e não ir atrás do seu sonho mesmo, sabe? É fácil falar, vai atrás do seu sonho quando eu tive uma base muito boa. Mas tenta fortificar essa base, tenta ter para alguém, para quem correr quando tudo der errado, e vai atrás do seu sonho, porque ficar sentado no sofá, só lamentando, não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que a gente precisa desse empurrão, sabe? No dia que essa cliente falou comigo, no dia eu pesquisei mesmo. Se eu tivesse deixado para a semana seguinte, talvez eu não estaria aqui hoje. Sim. Entendeu? E eu tenho certeza que aquele momento foi o momento que transformou a minha vida. Eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou atrás disso. Aí depois tudo foi pedi demissão, aí depois foi a faculdade, etc. Então, uma coisa levou a outra. Mas esse primeiro passo, eu vou fazer a diferença. E não desiste na primeira, não desiste na segunda, porque nem sempre dá certo. Eu acredito que eu tenho esse diferencial de ter explodido em tão pouco tempo. Eu não vou falar, nossa, vai atrás disso, porque realmente vai acontecer dessa forma. Não. Eu acredito mesmo que eu fui bem fora da curva. Mas eu também acredito que se a gente vai atrás, a gente chega lá.
Tá certo, então parabéns pela sua história e obrigada por dar essa entrevista magnífica para nós. Imagina, é um prazer, foi um prazer receber vocês aqui. E a gente continua inspirando pessoas, porque agora vem a dica de livros, também dica de filmes para você assistir aí e entender um pouco mais desse universo. No próximo bloco a gente volta com uma outra história inspirando você. E o primeiro livro é Quem Sabe Faz a Hora, Iniciativas Decisivas para a Gestão e Liderança, de Mário Sérgio Cortella. Competências certas em tempos incertos. Desde a aceleração da globalização no início dos anos 1990, o mundo do trabalho não sofria um impacto tão expressivo. A pandemia do novo coronavírus alterou definitivamente as relações profissionais em todos os sentidos. O sentido de urgência, no entanto, também demandou repensar os modos de gestão e operação. Das grandes corporações aos pequenos empreendedores, todos se viram e ainda se veem desafiados pelos desdobramentos da pandemia. Desafios reais em tempos virtuais. Nesse contexto, o filósofo Mário Sérgio Cortella volta ao foco para o mundo do trabalho e da forma direta e inspiradora que lhe é característica, discorre sobre as competências certas em tempos incertos. Oportunidades Invisíveis, de Paulo Rogério. A obra reúne 10 histórias de diversos empreendedores brasileiros e ainda fala sobre a tendência dos últimos anos. Negócios com foco em diversidade, algo que está fora do radar de algumas empresas e agentes públicos, mas a necessidade de novos negócios diversificados tem tudo para gerar ganhos importantes para todos. Com escrita leve, o livro surgiu da reflexão pessoal. E ter um livro para inspirar pessoas é extremamente importante para abrir novos caminhos e gerar identificação dentro das quebradas. É um livro para se ler no ônibus, no caminho do trabalho e um livro de empreendedor para empreendedor. Vai que dá a cara das startups brasileiras. Não se trata de um filme, mas de uma websérie produzida pela Endeavor Brasil, rede das empreendedoras e empreendedores à frente de scale-ups que mais crescem no mundo e que são grandes exemplos para o país. São 7 episódios disponíveis em plataforma digital de 7 jovens empreendedores que têm em comum a luta para transformar suas startups em negócios de sucesso e alto impacto. Através das histórias destes jovens empreendedores, a websérie aborda o atual momento do empreendedorismo no Brasil, em que grande parte da população que pretende empreender é jovem e tem interesse voltados para as áreas de tecnologia. E você que acompanhou no primeiro bloco do nosso programa a história da designer de joias que está ganhando muito dinheiro depois que deixou a outra profissão, ela que trouxe essa memória afetiva para o seu negócio, gente, continua mais ou menos no mesmo mote esse bloco com a Carla, que também trouxe essa memória afetiva para o seu empreendedorismo. Carla, seja bem-vinda, conta pra gente o que é esse negócio, o que te levou a trabalhar, e quem tá em casa tá vendo aqui ao fundo um tecido diferente, tem a ver com essa história, né? Sim, tem, Mirna. Eu comecei a costurar em 2016, mas eu já tive uma oficina quando eu era criança mesmo, eu morava em Paulínia, no bairro Morro Alto, e tinha um projeto chamado Noite Viva, que era para tirar as crianças da rua e colocar no projeto, e eu costurei, aí eu gostei, mas foi uma passagem de criança. Aí, quando adulta, em 2015, eu fui na Afromix e eu vi peças maravilhosas em tecido africano, um mundo que eu não tinha visto ainda. E eu falei, gente, o que é isso? Eu quero uma roupa pra mim. E no que eu fui pra comprar, eu achei tudo muito caro. Falei, não, tá muito caro, não tenho condições de comprar isso. Passou, virou pra 2016 no início e a minha tia tinha uma máquina que era da minha bisavó. E ela falou, filha, você não quer essa máquina? Uma Singer de pedal, Singer não, Vigorelli de pedal pretinho. Eu falei, quero. Minha tia colocou o motor, eu paguei o motor e comecei a costurar em 2016. E aí, mas como foi essa questão de
procurar o tecido, partir daquele seu gosto para pensar, não, eu vou fazer isso e isso vai virar um negócio? Quando começou a aparecer esses insights? No início eu comecei com tecidos nacionais, né, tricoline, tecido de algodão, E fazia pra você? Isso, eu fazia pra mim, aí alguma amiga falava assim, eu quero um avental, eu fazia um avental, eu quero um estojo, eu fazia um estojo, eu comecei fazendo coisinhas aleatórias. Quando foi em novembro de 2016, eu fui na Afromix de novo no intuito de comprar o tecido, porque até então eu não conhecia, não sabia onde que eu ia encontrar. Aí eu fiz amizade até com o Haruna, que é um angolano, e ele começou a me vender tecido, ele mandava por correio e eu comecei a comprar. Eu comprava assim, 1 metro de um, 1 metro de outro, até que começou a aumentar a produção e comecei a comprar em maior escala. Hoje você compra tecido de onde? Hoje eu compro com o Haruna, que fica em São Paulo, na República. Tá. Tem a Mama, que são os fornecedores ali mesmo. Então é tudo aqui no Brasil? Tudo no Brasil que eles Tá. trazem. E a Casa das Capulanas com a toala. Sim. Então eu compro de lá. E como é, então, hoje, daquele momento em que você começou a costurar, a fazer algumas peças para os amigos, você falou, não, eu preciso, agora é o momento de formatar um modelo de negócio. Como foi isso? Isso aconteceu em 2018, que daí foi até quando eu olhei e falei pro meu logo, não, meu logo é rosa, não tem que ser rosa, ele tem que puxar as minhas cores. Então eu joguei ele pro preto, pro marrom, fui atrás para registrar a minha marca, registrei a minha marca, Ateliê Carla Angelina, com o meu logo que é a minha cara, que é o cabelo black de botões, com óculos, fiz o meu MEI, aí eu criei a minha linha, né? Então eu sou conhecida aqui em Campinas, a moça das pochetes, na Afromix. Então eu sou uma pessoa que faz vários tipos de pochete. Hoje você expõe na Afromix, então? Exponho, desde que eu fui, não parei mais. Minha primeira exposição foi em 2017 na Afromix, e faço todas as edições, que foi a Afromix que abriu essa porta. Inclusive, ano passado, eles me chamaram para fazer a Afrolab, que é um projeto de São Paulo, da Feira Preta, e eles me levaram para a Feira Preta. Então, assim, eles abriram realmente, assim, a visão e as portas. Quando a gente pensa em uma feira de empreendedorismo, e a gente sabe que Campinas tem tido uma cultura de cada vez fazer mais esse tipo de evento para incentivar empreendedores de vários segmentos, quem vai lá e tem esse olhar, como que é importante ter esse contato ali e pensar, eu posso também? Sim. E aí o meu posso foi também no intuito de fazer um preço mais social. Por exemplo, você vai comprar uma pochete minha por R$20 de tecido africano. Sim. Tem o tecido africano, que é esse aqui, que é um angolano, chama-se macaca. Eu tenho também Ancará, que é uma produção chinesa, com as estampas africanas. Então eu vou ter os dois modelos num preço social para que todo mundo possa ter. E como você tem recebido essa questão, inclusive nós, né, mulheres afrodescendentes, estamos cada dia mais assim, identificadas em, olha, eu não tenho vergonha de usar uma roupa dessa, eu quero usar. Como que tem sido isso para você? É muito legal, muita gente olha assim, pensando, nossa, mas essa roupa, essas cores, no meu último trabalho CLT, que eu saí esse mês, eu fui para festa de final de ano e eu fiz um traje social em Samacaca. E eu era a única, assim, que aí o pessoal olhava, nossa, mas que tecido diferente. Eu falei, é um tecido angolano, é um tecido ancestral, é um tecido que carrega uma história com ele. Então, esse reconhecimento da pessoa olhar, achar diferente, bonito, e você saber falar, olha, é das minhas raízes que vem. Você acabou de falar uma coisa em relação a CLT. Então, você abriu sua MEI em 2019, na verdade. 19, abriu a MEI, mas continuou trabalhando CLT por um período. Como foi isso? Continuei, inclusive aí teve o período de pandemia, eu continuei CLT, né, trabalhando como analista e conciliando os dois. Então, assim, eu trabalho das 8 às 5 e costuro até às 11, costuro meu sábado, costuro domingo, costuro no feriado que eu não vou trabalhar CLT, e eu concilio os dois trabalhos. Recentemente, então, você contou que fez esse desligamento da empresa. Isso. E agora? Aí agora deu esse start, né, que eu já tinha essa intuição de seguir com o ateliê, só que eu não tinha essa oportunidade, porque eu falava assim, mas se eu pedir demissão, eu vou ter um custo, eu tenho os gastos, tenho apartamento, tenho os meus gatos, e como que eu vou manter? E aí, com esse desligue, tenho o meu seguro, tenho a rescisão, então eu acho que esse é o start, é o momento de eu parar e focar no ateliê, porque eu nunca foquei, então eu não sei dizer se ele me mantém ou eu preciso de um CLT, então agora é o meu momento. Então você está nessa fase de reflexão e nessa fase, inclusive, que quando a gente conversa com muitos empreendedores, Carla, tem a questão de, olha, a precificação, como eu vou separar as contas de casa das contas da empresa. Você está preparada para tudo isso?
Eu falo que a base de analista de sistemas, né, eu tô com 36, comecei com 18, me trouxe uma base para fazer esses cálculos, para poder organizar, para poder controlar. Então, tô nesse controle. E agora, como que tá essa questão? Até porque você disse, no período da pandemia, você continuou como CLT. A gente sabe que muita gente que dependia de vendas teve que se reinventar, teve que usar a internet como vitrine. E isso, de que forma afetou a sua vida, já que você tinha, de uma forma ou não, um salário garantido? Eu tinha, a empresa desde o início deixou os funcionários home office, então eu fiquei de casa, tive o meu salário pago, tudo certo, não tive nenhum problema em relação ao meu CLT. E na empresa eu tive, porque uma semana antes, né, foi carnaval, um pouquinho antes do carnaval, eu fui para São Paulo comprar tecido. E aí eu tirei um dinheiro que eu tinha no ateliê, peguei um pouco do meu cheque especial, falei, vou lá investir, porque deu fevereiro, começam as feiras, os eventos. Sim. E eu fui. Aí, a hora que eu cheguei, que os tecidos separando as peças e tal, aí deu a pandemia. Aí eu falei, o que eu vou fazer com esse monte de tecido, com todo esse investimento e sem ter para onde expor? Porque até então eu não tinha tanto essa parte digital, era mais o Instagram. Aí deu um desespero. Aí, do nada, falaram assim, pode-se fazer máscara com tecido 100% algodão. Aí eu falei, é o que eu tenho. Você tinha algodão, então? Eu tinha todos os tecidos. Eu tinha, assim, mais ou menos uns 100 metros de tecidos. Então, assim, eu tinha tecido, eu não tinha os eventos, e eu tinha a máscara. Aí eu vi como fazia, o ministro da Saúde explicou, eu falei, não, eu tenho tudo isso daqui, vou fazer. E aí eu comecei a fazer. Só que eu também comecei a fazer na pegada social, porque assim, a gente estava numa pandemia, muita gente desempregada, eu não poderia vender uma máscara a 15 reais. Sim. Então eu comecei vendendo a 5 reais. E eu vendi muita máscara, assim, foi um período muito triste, mas foi um período que eu consegui me erguer como um ateliê. Eu consegui investir numa máquina, numa cadeira própria para costureira. Apesar de todo aquele momento? Apesar do momento, foi o momento que eu vendi, em média, 8.000 máscaras. Que eu vendi, fora as que eu doei, porque eu fazia e doava, eu andava com máscara na bolsa quando eu tinha que ir pra rua, deixava com a minha mãe, e foram máscaras muito boas, porque minha família inteira usou minha máscara e ninguém da minha família pegou Covid, assim. Então foi uma satisfação muito grande, retorno de família falando, olha, eu comprei máscara com você e ninguém contraiu Covid, você fez tudo certinho. Então eu consegui, assim, nesse período me estabelecer mesmo como um ateliê. E como você diz, esse estabelecer como ateliê é uma maturidade no negócio? Foi, porque eu tive que reinventar. Eu não fazia máscara. Eu fazia peças menores, Mas seriam onde você sapatinho. foi vender essas máscaras? Foi na internet. Também. Eu comecei a divulgar, aí os amigos começaram a pedir. E deu um start maior quando eu vendi pro Wagner, o Barba Azul, repórter do Povo. Ele chegou lá no Correio Popular, gostaram da máscara e falaram, vamos fazer uma matéria com essa moça? Aí vieram e fizeram uma matéria comigo e eu saí na capa do Correio. Bem no Dia das Mães. Falei, olha mãe, seu presente do Dia das Mães vai ser isso daqui. E com isso deu um start muito, muito maior, assim. Aí eu comecei a vender para outros públicos. Por exemplo, eu vendi aqui no meu bairro, para quem já era meu cliente. Eu comecei a vender para pessoas do centro, alguém que viu de São Paulo e quis comprar, então daí eu comecei a mandar para vários lugares. E hoje? Hoje você vende Campinas e região ou não? Brasil? Vendo Brasil. Eu vendo pelo meu site, aí eu tenho no Elo7, que é um site para artesão, também na Shopee eu tenho na plataforma, então assim, eu já vendi para o Acre, vendi para todos os, do norte ao sul, vendi para todo mundo já. E daqui para frente, Carla? Então, daqui para frente, esse ano foi um ano que eu decidi fazer uma modificação, porque eu trabalhava muito com acessórios, e esse ano eu entrei com roupa adulto. Eu já vinha com roupa infantil, e agora eu entrei na pegada de roupa adulto. Então, a gente, inclusive, já teve a Afromix esse ano aqui Sim. em Campinas. Já levou essa coleção para a Afromix? Uma parte, Tá. Uma parte, porque daí lá eu tive mais algumas ideias de quais peças comprar, de modelagem, porque eu não modelo, eu costuro, eu não tenho essa paciência de modelar, então eu comecei a fazer o meu catálogo de roupa adulto, então agora eu vou entrar com isso, e agora eu tendo mais tempo livre, eu consigo investir melhor em conhecimento, em material, em técnicas e produção. E tem valido a pena? Tem sim. Agora, tem valido a pena, do ponto de vista econômico, financeiro, o que você acha que ainda precisa amadurecer quando você pensa nesse negócio?
O ponto financeiro tem valido a pena. Eu, agora, com esse tempo, eu pretendo ir lá no Sebrae fazer alguns cursos. Eu vi que a SIC abriu um apoio para MEI. Eu quero ir lá entender um pouco mais. E eu tô pensando, assim, na questão do marketing. Porque costurar eu sei, eu costuro bem, eu tenho ideia, eu sou uma pessoa criativa. Mas essa parte do marketing eu tenho que evoluir. Isso mesmo. Tá certo, então. Parabéns e obrigada. E a gente espera aqui poder fazer outras matérias, contar a sua história e quem sabe a participação em outras feiras aqui na cidade e em outros locais. Muito obrigada, Mirna. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode ir lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, vai na playlist do Ser Empreendedor. Além dessa história linda da Carla, você vai encontrar tantas outras que a gente mostra por aqui em vários setores, histórias que podem inspirar você. Até mais!